Era uma vez uma aranha que estava construindo uma enorme teia para poder pegar bichinhos, para poder pegar insetos. E um certo dia passou perto desta teia um grilo. E aí o que será que aconteceu? O grilo, ele ficou preso na teia da aranha. Só que esta aranha era uma aranha diferente. Por quê? Porque ela não prendia os bichinhos na teia para comer, mas sim para contar histórias. Aí ela começou a conversar com o grilo. Sabe, seu grilo, porque certo dia eu fui lá no shopping e tinha muitas coisas para comprar. E pipipi, popopó, popopó, popopá, popopó, pipipi, popopá, e o grilo não aguentava mais ouvir a história. Porque eu acho muito legal esse tipo de coisa. E você, seu grilo, o que você acha? Pipipi, popopó, patati, patatá, popopó, popopó. E o tempo passou. Passou mais um pouco. E o tempo passou. E o grilo não aguentava mais ouvir histórias. Porque o que você acha dessa história? Não tá certo, né? Não sei o quê. E um certo dia, a aranha, depois de tanto falar, né? Ela adormeceu. E sabe o que passou ali perto da teia? O jacaré. E ele estava ali passando. E o grilo, muito esperto, olhou o jacaré e disse: Seu jacaré, eu duvido que você consiga cortar esta teia. Ô, rapaz, você não duvide de mim, não. Eu duvido sim. Você não consegue, você não é capaz de cortar esta teia. Você vai ver, você não devia ter duvidado de mim. Ha, 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 ha. E o jacaré cortou a primeira. Viu, rapaz, como eu consigo? Ninguém deve duvidar de mim. Mas eu duvido que você consiga cortar o resto. E o jacaré começou a cortar e a cortar. E o que aconteceu? A aranha, que estava o quê? Dormindo, acordou e falou: mas o que você tá aí destruindo as minhas teias? Você vai ver comigo. E os dois começaram a discutir. E discutir. E o grilo, muito esperto, conseguiu o quê? Fugir. E foi embora. E nessa briga dos dois, o jacaré e da dona aranha, o que aconteceu? O jacaré acabou preso na teia da aranha. E aí a aranha começou a falar: Sabe, seu jacaré, esses dias eu estava correndo lá no parque e eu vi um pato nadando e ele fazia quacá, patati, patatá, pututu, patatá, patati, pipipi, pupu. E diz que até hoje, coitado, o jacaré está lá na teia da aranha, ouvindo 1 milhão de histórias, esperando alguém chegar para que ele fale: Ei, eu duvido que você consiga cortar esta teia. Gente, olha só. Toda história que for narrativa, o que é história narrativa, prof? É uma história onde alguém está narrando, contando algum episódio, alguma situação. Dentro dessa história, tem respostas para algumas perguntas, como, por exemplo, personagens. A gente consegue perceber quem são os personagens, tá? Quem são as pessoas, elementos ou animais que fazem parte dessa história. Outra coisa que a gente consegue perceber dentro de uma história narrativa, o lugar onde a história aconteceu. Então a gente vai perceber aonde que está acontecendo essa história. Se está contando ali que é na floresta, que é em uma cidade, que é em um lugar distante, certo? Também sempre em uma história narrativa vai ter um problema. Uma situação ali, tá? Que a gente chama de problema que o personagem principal ele enfrentou. E também um desfecho, ou seja, uma solução para esse problema. Teve um problema, mas também teve uma solução. Ok? Que nem aqui. Lembra que a gente viu a história do primeiro dia de aula do Kiko na aula do Zoom da terça-feira? Então lá, quem eram os personagens? A mãe, o Kiko e a professora.
Onde que aconteceu a história, ou pelo menos a maior parte da história? Na escola. Qual foi o problema que o personagem principal, no caso o Kiko, enfrentou? O medo, né? Ele tinha medo do primeiro dia de aula. E qual foi a solução para esse problema? Atividades super divertidas que ele fez, né, com os colegas e também com a professora. E nessa história que a Prof. Aline contou agora, quem foram os personagens da nossa história? A aranha, o grilo e o jacaré, certo? Em que lugar aconteceu essa história? Na teia da aranha. Qual foi o problema que o personagem enfrentou? O personagem principal, no caso o grilo. Ele ficou preso na teia da aranha. E qual foi a solução? Como que ele conseguiu sair? O jacaré conseguiu cortar a teia. Isso? Então, olha só. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar o nosso caderno de português. Vamos colocar o cabeçalho, escola adventista, Castro, vírgula, 17 de setembro de 2020. Pular uma linha, esqueci de fazer aqui a carinha, mas vocês sabem que tem que pular uma linha e escrever. Interpretação de texto. Pode fazer colorido. Aí vocês vão responder essas 4 perguntinhas. Não precisa copiar o enunciado, mas precisa colocar número 1, número 2, tá? Então, número 1, coloquem lá. Quem foram os personagens da história que a Prof. Aline contou? Pula uma linha. Número 2. Onde mesmo que foi? Qual mesmo foi o lugar onde aconteceu essa história? Responde lá, pula uma linha. 3. Qual o problema que o personagem enfrentou? Qual o problema o grilo enfrentou? Responde, pula uma linha e coloca o número 4. Qual foi a solução para o problema dele? Tudo bem? Não esqueçam de mandar para a prof. Sempre as atividades que são feitas no caderno, a gente tem que mandar a foto para a prof poder corrigir, tá bom?